é que funciona o repasse, hein? Aí eu falei, que repasse? Aí ela, o repasse da educação especial lá para as instituições privadas. Eu falei, meu amor, se houvesse repasse, a gente não estaria com tanto sofrimento e obstáculo. Quando eu brinco de que a lei ela é perversa, às vezes, com a escola privada, é disso que eu estou falando. Não adianta você cobrar determinado comportamento do professor e toda a escola caminha. Tem uma neta que é múltipla deficiências. Ela tem um autismo de nível 3, ela é totalmente cega e é bastante surda, tem uma surdez de mais de 50%. No Brasil, essa minha neta não teve chance, Jamile. Acabou incutindo na cabeça das pessoas de que não é legal você levar o seu filho para uma escola especializada, que a melhor coisa que eu posso fazer é empurrar meu filho no ensino regular, mesmo que ele esteja em sofrimento. A especialização, ela é segurança. Eu tinha um professor maravilhoso de matemática, com sucesso de matemática. A dificuldade dele de incluir era, assim, crônica. Demitido. Quando falamos de inclusão, não estamos falando de concessão, estamos falando de direitos. Isso é bem forte mesmo. Porque o grande problema hoje do país é a pseudo-inclusão. E ele chega no final do ensino fundamental, chega no final do ensino médio, sem nenhuma escolaridade. Tá brincando de faz de conta. Tá brincando com a vida dele. Faz de conta que eu incluo. Então, pertencimento. Não pertencemos. A gente tá, mas não pertence. Mas não pode ser a missão da escola só socializar o aluno. Porque a só socialização não torna ele um cidadão. Costumo dizer que a família tem que vir, gente, por amor ou pela dor. Porque, assim, o pior caminho que tem é a família e a escola não se aliarem. Alô, escolados! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Escolados Podcast. Este podcast que é jurídico-educacional e ele é pensado para todos os gestores, coordenadores, diretores, quem faz escola, quem vive o chão de escola. Hoje, a nossa temática é a seguinte: como acolher estudantes com diferentes histórias, culturas e necessidades. E eu já começo esse episódio instigando na seguinte pergunta: a sua escola, ela está preparada para receber alunos diversos ou ela espera que todos os alunos se adequem a determinado modelo? Eu digo isso porque muita consulta que eu recebo é desesperado por alguma questão relacionada à diversidade que a escola não estava preparada para receber, para acolher. E a nossa convidada de hoje, meus queridos, tô aqui felicíssima, tô aqui, ó, até nervosa na presença dela, tá? É a professora Sueli Menezes, esta sumidade em diversidade que está à nossa frente. Farei leitura breve do currículo dela, mas assim, muito breve, porque senão a gente vai ficar aqui até a nossa próxima encarnação. Professora Sueli, nossa convidada, ela é pedagoga, mestre em desenvolvimento regional, foi diretora da Confenem, foi conselheira da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação de 2016 até 2024, membro do Fórum Nacional de Educação de 16 a 20, membro da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, membro da Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos e também da Comissão Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais para Ensino de História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana. Também membro e presidente foi do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação nos períodos de 99, 2015 e 2016. Também Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Ensino do Estado do Pará, entre a presidência e membro por 22 anos. Também do Conselho Estadual de Educação do Pará, muitos anos, e membro do Conselho Técnico Científico da Educação Básica, CAPES, de 23 a 26. E hoje vocês podem também ter um pedacinho da professora Sueli, porque ela está trabalhando com formação continuada e consultoria, pela Diversa Consultoria, nas áreas de educação especial, EJA e educação profissional. Seja bem-vinda, professora Sueli. Uma alegria muito grande me estar aqui.
escolada. Escolada. Esse ano eu completo 60 anos de chão de escola. Então, eu estou escolada em escola. Escoladíssima, Com escoladíssima. muita alegria aqui com os seus convidados, as pessoas que acessam seu podcast, Muito para nós obrigada. falarmos de um tema que, na verdade, é um tema estruturante para nós educadores, que é a Sim. inclusão educacional. Sim, sim. E aí tem aquela conversa, né, que a gente teve já, professora, antes de ligar as câmeras. Muita gente fica centralizado ali na educação especial. E aí acaba não acessando a diversidade toda que precisa ser abarcada pela educação inclusiva, né? Eu acho que esse é um aspecto que nós temos de saída logo esclarecer. As pessoas fazem um pouco de confusão. Alguns até me perguntam assim: por que não é uma coisa só? Por que não fala só de educação especial ou só de inclusão? E nós temos que deixar muito claro que a inclusão é um princípio. É um Excelente, professora. princípio humano, um princípio de vida, um princípio que lida com todas as pessoas em um determinado contexto, num determinado momento, é aquilo que você diz, a inclusão ela alcança toda a diversidade. Sim, E tem a inclusão educacional, que é a que nós vamos falar, sim. mas ela pode estar trabalhando em várias áreas da diversidade. Outra coisa é a educação especial. A educação especial ela é uma modalidade de ensino. Eu sempre brinco que a educação especial ela é o operacional, ela é que garante a inclusão. Então, vamos Perfeito. dizer, o governo, né, ele Tá. ele tem os setores de educação especial, eles são responsáveis por quê? Eles têm que garantir o empreendimento, o local, o material, a formação de professores, eles pagam a conta. A Sim. educação especial ela é estruturante como uma modalidade operacional. Do mesmo jeito, ainda tem uma coisa, ela lida com o modalidade, ela é uma modalidade. Sim, uma O modalidade de ensino. modo que você tem que lidar com o aluno com deficiência, com TEA ou com altas habilidades, que é o Sim. público Da educação específico especial. da Sim, educação especial. sim. Quer dizer, a educação especial, ela trata desse grupo. Sim. Então, é bem diferente. Ele, como princípio, é muito mais amplo, é uma grande guarda-chuva, né? Eu não sei Sim. se eu posso continuar. Pode, professora, Então, aqui é sua ele é um casa. conceito universal e ele envolve todas as pessoas. Por exemplo, vamos analisar, Jamil, o dado do mundo. A Unesco mostra que 15% da população mundial tem alguma deficiência. Olha, se nós estamos falando, vamos falar do Brasil. Eu tenho hoje 212 milhões de pessoas no Brasil. Se nós fizermos uma conta simples de que 15% É disso muita gente. tem deficiência, qualquer nível de deficiência, em qualquer âmbito, nós estamos falando de 32 milhões É muita de gente. pessoas com deficiência no Brasil. Ora, aí é que eu quero iniciar a nossa conversa. Não é um público que você possa desconsiderar. Não. Ele precisa ser olhado de uma forma diferenciada. E Ele precisa ser assumido. está cada vez mais latente isso, né, na sala de aula. Isso é uma coisa que não tem como negar, está lá diante da nossa realidade, está lá no chão de escola. Foi-se o tempo em que podia se passar por essa temática fazendo meia coisa, não dá mais. Às vezes você ainda escuta uma escola dizer assim, mas eu sou obrigada a atender, né? Eu sempre brinco que esse público, Camila, ele é nosso. Ele é nosso, ele está na nossa escola, ele está na nossa família, ele é meu filho, é meu neto, é teu irmão, é teu amigo. Ele é um público que não dá para você fazer escolhas, ele é nosso. E essa questão ela é fundamental porque ele trata da diversidade. É um tema que parte da diferença. É um tema que, e até brinco, eu digo assim, nós todos somos diferentes, todos. Não precisa ser típico ou atípico, todos somos diferentes. Então, a diferença é inerente ao ser humano. Sim. A grande diferença é que o aluno que tem uma deficiência, tem um transtorno, tem uma alta habilidade, ele tem uma diferença maior, ou uma diferença mais densa em determinadas áreas. Mas, na verdade, a escola ela teria que ser uma base para lidar com a diferença.
porque todos os alunos são diferentes e Sim. eles todos precisam de um atendimento que atenda à sua diferença. Então, essa é a questão principal que eu acho que hoje nós não temos uma escolha. Ninguém pode mais perguntar se, Não tem escolha mesmo. é como. É como. Como eu posso melhor incluir, como eu posso melhor atender, como eu posso melhor trabalhar esse aluno. Então, é disso que estamos falando. E a gente está falando também de não trabalhar mais de maneira amadora, né? Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, né, Vamos professora? chegar lá. A gente vai falar também aqui nesse nosso bate-papo sobre o que de fato precisa ser feito. A gente conversava também, né, sobre a questão da legislação e existem diversas legislações. Lei a gente tem, né? O que a gente precisa é saber os comos, né? Como Tira a lei do aplicar. papel, né? Exato, como aplicar. E aí esse como, do meu ponto de vista, né, que eu advogo para escolas particulares, é um como de diversos enfoques, né? Tanto como para que aquele aluno se sinta pertencente à instituição de ensino, consiga se desenvolver, né, consiga, dentro das suas possibilidades, acessar ali o currículo, como também seguro para a instituição de ensino. Tem vezes que as pessoas, eu pelo menos percebo que às Segurança vezes. jurídica. Exato. Mas tem vezes que a pessoa fica tentando ali florear aquele pavão e procurar um monte de coisa, mas tem uma receita de bolo na base, né? Claro que cada um é cada um, mas existe o que fazer. Hoje a nossa legislação, até depois do decreto, diz muito mais o que Muito fazer, né? A senhora teve as suas mãos lá ali no Parecer 50, né? Sim. Que caminhou. Uma luta muito grande, né, em prol do autismo. Em que caminhou bastante. Então, regramentos, a gente creio que a gente não consegue mais dizer que não tem, não sei como, não sei o que fazer. Aquele não sei o que fazer, eu acho que já está meio caído, porque já tem Totalmente. dizendo o que fazer, né? Totalmente. Já- Existem umas coisas, por exemplo, quando você está tanto tempo quanto eu na educação, a gente consegue, inclusive, analisar determinados retrocessos. Hum, Por exemplo, quando eu iniciei o trabalho de escola na minha vida, nos anos 80, nós tínhamos uma escola inclusiva naquela época. sim, E, pasme, o governo estadual atendia a escola pública e atendia a escola privada. Você vê a diferença hoje de visão, né? sim. Eles tinham um setor dentro da SEDUC, que era de educação especial, e que tinha uma série de especialistas. E aí a escola privada poderia solicitar a avaliação para esse setor da escola privada. Eles tinham, Ixi, inclusive, isso é um sonho hoje em dia. por isso que eu digo que é um retrocesso. Eles tinham itinerância. Então, por exemplo, o técnico da SEDUC não era da minha escola ou da sua, mas se você pedir ajuda, ele criava uma itinerância. Ele ia na sua escola, conversava, observava, os alunos iam ser avaliados num setor da SEDUC, e eles davam um laudo pedagógico, diferente do que depois se normatizou, ou normalizou, né? Normalizou como um laudo médico, enfim. Então, o que eu penso é assim, o Brasil ele precisa retomar algumas coisas. Para você ter uma ideia, para vocês que estão aí também nos assistindo, a nossa política de educação especial aqui do Pará foi referência nacional. As Sim, pessoas vinham para conhecer o processo e foi instalado, inclusive sim, em Brasília, em outros estados. sim. Para você ver, quando eu digo que eu lamento alguns retrocessos. Isso Na é muito verdade, interessante. isso ficou até o início, a década de 90 foi uma década maravilhosa, onde você tinha realmente um suporte e não existia esse separatismo de que a escola pública e privada, não. Hoje. O governo assumia a parte de avaliação e atendimento. Hoje uma dor do gestor da escola particular é exatamente A falta de a falta suporte. de suporte, casado com uma fiscalização, né? Então, Perversa. que é intensa e dura, né? Às vezes E perversa. às vezes perversa. E aí, o que mais? Fora, uma vez uma advogada, só para complementar, uma advogada minha que trabalha com educação inclusiva e sempre trabalhou no setor público, virou para mim e falou assim: Jamile, como é que funciona o repasse, hein?
Aí eu falei, que Que repasse. repasse? Aí ela, o repasse da educação especial lá para as Ah, instituições privadas. Eu falei, meu amor, essa é se uma luta. houvesse Seria repasse, a maravilhoso. gente não estaria com tanto sofrimento e obstáculo, né? Não existe repasse, a instituição privada É. está É uma luta que nós navegando estamos nesta parte. começando a discutir, viu? Ah, professora, a senhora sempre foi uma pessoa de vanguarda e que encabeçou lutas importantes, Lutas, né? né? Então, Agora, essa política que o Pará consolidou e que ficou famosa na época, ela foi até a política de 2008. Quer dizer, quando o governo, a partir de 2008, criou uma política que, na verdade, ela trouxe um viés ideológico muito maior do que o técnico, né? E eu diria até do que o humano, né? Ela terminou derrubando tudo isso, porque a política, quando ela veio, essa política de 2008, ela trouxe algumas premissas complicadas. Primeiro, ela partia do princípio de que todos os alunos, em qualquer nível de dificuldade, de deficiência, ele tinha que estar na sala comum. Essa era a primeira premissa. ensino remoto. E a segunda premissa, tudo aquilo que individualizasse estava discriminando. Então, por exemplo, você que acompanhou a nossa luta enquanto conselheira nacional Sim, pelo Parecer 50. Por que o governo brigou com o Parecer 50? Ele brigou com o Parecer 50 porque o Parecer 50 cuidava do autista. sim, E aí, para eles, isso era discriminatório. Na hora em que você coloca em evidência, né, uma questão como existe um autista, existe um autismo, você estaria discriminando. você sabe, Isso é um professora, viés ideológico é que ele chama complicadíssimo. da inclusão total, é um conceito da inclusão É, total. mas a gente sempre, a gente teve a Berenice Piana, que veio com este enfoque, claro que ela tem uma parte da lei que ela fala que engloba todo mundo, mas a gente tem legislação própria para o TDAH Tudo, e é tudo, dislexia, é e tudo. realmente eu acho que foi o momento, Percebe? foi uma questão política que Não, é a questão política também das pessoas que têm poder e que têm uma ideologia marcante. É assim, eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa que trabalha pela lei, eu sou Sim, normativa. E acho que a legislação ela é muito clara. Ela diz que você tem que deixar fluir, vamos dizer, a diversidade, a diferença, né? uhum. As ideias diferentes e tal. Só discordo que uma ideia tenha que ser obrigada a ser cumprida por todos. Eu acho que aí foge da nossa lei. Quer dizer, não tem nenhuma lei que diga que aquilo ali é obrigatório, que o governo possa determinar o que é obrigatório para todos. Aí ele fere a liberdade de pensamento, de Sim, ideias e tudo sim, mais. sim, Então, nesse sentido, sim, essa política ela foi muito complicada, porque ela criminalizou as escolas especializadas. sim, Então, colocou. criminalizou, quer dizer, você criou inclusive uma posição de que as escolas, o próprio governo rechaçou, fechou escolas especializadas, e aí ele criou, dentro da política de 2008, eles criaram, então, as chamadas salas de recursos multifuncionais, é uma Sim, portaria do MEC que cria essa sala de recursos multifuncionais, sim. para sustentar aquilo Número que 4, sim. estava sendo, eu posso depois até ver Não, sim, sim. para sustentar, quer dizer, se eu tiro a escola especializada da vida do aluno, então eu vou botar o quê no lugar? Eu coloco esse aluno numa sala, numa escola comum, numa classe comum, com um professor regente que não é especializado, então como é que ele vai lidar com isso? Aí eles criaram. A política criou a sala de recursos multifuncionais, com Sim, um monte de recursos e tudo mais, e, teoricamente, obrigou a colocar um professor especialista em AEE em cada escola. sim, sim. Eu quero dizer que E agora nem e é, agora com o decreto, né, qualquer professor com a formação de 360 horas, então nem é especialista mais especialista. precisa ser, Mas eu quero deixar claro que né. essa política de 2008, ela não é uma política ruim. Ela trouxe muitos benefícios. Você insinuou ainda há pouco de que agora está nas nossas salas de aula a quantidade excessiva de alunos com deficiência. Isso é um produto desse decreto, Hum. que deu transparência, visibilidade. A família teve coragem de levar o aluno para a escola, Sim. mesmo que a escola não conseguisse resolver todos os seus problemas. Só tem um detalhe, que
Eu sempre brinco, eu digo, a nossa legislação brasileira, ela trata um pouco, né, de uma visão de que vem de fora. Hum. Lembro de um sociólogo, Murilo de Castro, que ele dizia que a nossa legislação ela não é de cidadania, é de estadania. Oh. Por quê? As leis que regem a educação especial do Brasil, elas foram inspiradas todas em políticas internacionais, que lá no exterior poderia estar muito bem preparado, né, Até Jamile, porque mas as escolas públicas no exterior têm estrutura. tem muita estrutura e geralmente não tem São essa tempo integral exato, não na tem sua essa origem. privatização como a gente tem. Então, no final das contas aqui, a gente tem muitas escolas, privadas e tem escolas privadas familiares de pequeno porte, de médio Aí o porte. que ocorre? As grandes, vamos dizer assim, os grandes documentos internacionais sobre a inclusão que foram gerados ao longo desse processo todo, desses últimos 30 anos, elas vieram prontas. E houve uma Hum. cobrança para que o Brasil se adaptasse. Só que o Brasil não preparou o professor, não preparou a escola, não preparou o ambiente de inclusão e impôs a lei. Esse é que é o nosso problema. Eu não sou contra. Isso. Por exemplo, aí essa política dizia assim: tem que ter uma sala de recursos e tem que ter um especialista. Sim. Aí pega o censo. O censo mostra que nem 50% das escolas públicas têm sala de recurso e tem Pois é, especialista. mas aí vem a fiscalização e exige que a escola particular Aí é outra tenha briga. tudo, Família é absolutamente. outra briga. É outra A coisa. escola privada, ela não. Primeiro, por lei, o AEE ele é contraturno. A escola privada não pode oferecer contraturno, porque ela não pode cobrar, ela vai fazer de graça? Alguém pode obrigar uma escola privada a oferecer um contraturno gratuito? Se ela não pode cobrar, veja como a lei ela está É. colocando É. uma situação difícil. E agora, quando a gente tem, né, as fiscalizações do MP, a gente já vê que visualizaram que a coisa não estava daquele jeito e não dava para apertar tanto. Porque o que acontece? Eles chegam na primeira fiscalização, e aí isso é empírico meu aqui, já é de tanto, Conviver com de isso. tanto conviver com isso, e de tanto fazer defesa. Felizmente, até hoje temos 100% de arquivamento ao longo desses 10 anos. Ó. Mas olha, o que a gente vai falar? Agora eles chegam pedindo contraturno. Mas aí quando você sinaliza, né, a questão econômica e etc, e você, né, mostra que você não tem como colocar aquilo no contraturno e fazer e você pode fazer uma extensão antes da aula ou depois da aula, eles têm acatado. Às vezes eles até sugerem, dependendo do estado, eles até sugerem que você coloque. Eu vou até mais longe. A legislação ela é clara quando ela diz que o AEE, primeiro, ele não é curricular. Ele cuida de ajudar o aluno a superar as barreiras Sim. que a deficiência impõe a ele. Sim, Ele suplementação, não é curricular. complementação. A proposta da escola é curricular, ela é escolarizar. Então, a legislação diz, olha, o AEE ele pode ser desenvolvido numa sala de recursos multifuncionais. Nós não temos sala de recursos multifuncionais e nem somos obrigadas a ter. Ou na escola pública vizinha, se tiver. Pode usar a escola municipal, estadual vizinha, ou no instituto, por exemplo, no como o instituto. Felipe Smaldoni, de cego, de surdo. Ou parceria com alguma parceria PAI, privada, ou até uma comunidade escolar, uma associação, um sindicato pode criar ali aquele ambiente sem fins sem lucrativos. fins lucrativos Ok? e direcionar ali seus alunos Ok. para isso. Então, na verdade, a lei escreve que diz que a UEE é complementar e suplementar, ele não é escolar, ele não é curricular. Então, objetivamente, o AEE, a não ser que tivesse uma brecha na lei para você manter o seu AEE, o que é o AEE? Especialistas que ajudem o aluno a superar suas Barreiras. Bem, não é um especialista, né, Jamile? São vários especialistas que uma escola pequena não tem a menor condição de manter funcionando como funcionários, como pessoas do seu corpo. Então, automaticamente, este AEE precisa ser discutido.
na escola privada. Porque na escola pública está resolvido. O que foi que a escola pública fez? Pegou 2 Fundeb, um ele paga para a escola, sustenta a escola, e o outro ele paga para a PAI, para o Pestalozzi, para fazer o AEE da escola pública. Mas nós não temos Não Fundeb, temos Fundeb, a nós não escola temos privada não tem não tem Fundeb. Fundeb, não pode cobrar. Então, vejam, a lei, quando eu brinco de que a lei ela é perversa, às vezes, com a escola privada, é disso que eu estou falando. É. Quer dizer, você exige, mas não dá sustentação para aquele projeto, entendeu? É, às Só vezes isso já dava para fazer uma conversa de já uma hora, dava para fazer uma conversa realmente bem longa. E aí, entendeu? professora, né, a gente vê todas essas questões de diferença, né? E aí, entre as perguntas que eu pensei para a senhora, ok, temos essas diferenças. E aí, como é que a gente transforma, né, essas diferenças aqui de No uma maneira acolhimento de. dessa diferença, Como é que a né? gente acolhe essa diferença? Como é que a gente supera, principalmente, essas barreiras que a gente tem hoje de aprendizagem, né? E as barreiras que a gente tem hoje, até da convivência mesmo entre os alunos. Hoje em dia a gente tem que falar de algo que talvez porque nós somos pegos de surpresa, quer dizer, nós somos atropelados por uma legislação internacional e somos obrigadas a cumprir. Quer dizer, o governo, ele é o Estado que termina definindo isso, a escola não está pronta. Nós temos que levantar algumas premissas, por exemplo. Nós temos que primeiro admitir como é que essa legislação impacta na tua escola. Sim, Primeiro, ou a inclusão passa a ser uma prioridade da nossa escola, ou ela não vai nunca se consolidar. Primeiro, você tem que ter uma cultura inclusiva. Não adianta você ter uma pessoa que conheça sobre inclusão. exato. Isso é uma Ela coisa vai que eu sempre estourar digo. essa pessoa, É entendeu? importante a senhora trazer esse ponto, professora, porque realmente é cultura É institucional. Não cultura. adianta você cobrar determinado comportamento do professor e toda a escola caminha de uma maneira diversa daquela exigência que você está fazendo para aquele grupo lá dentro da Então, escola. o primeiro passo, Jamile, é você admitir que eu sempre brinco quando eu faço formação, eu digo assim, por exemplo, eu tenho uma escola religiosa, católica. Sim, Quando você entra numa escola católica, você já respira o catolicismo. sim, sim. Ela tem o santo, ela tem a mensagem, ela tem a fala, ela tem a narrativa, ela tem tudo. A inclusão tem que ser algo assim. Quando você entra naquela escola, a inclusão tem que estar transparente. Para isso, a gente tem que, primeiro, não dá para fazer. Eu brinco até assim: o professor tem dificuldade de incluir. Mas se eu tiver um professor de matemática, ele não souber matemática, ele tem dificuldade de ser professor. Ele precisa aprender muito bem matemática para ser um professor de matemática, Sim, correto? sim, O professor, inclusive, ele tem que aprender sobre inclusão, ele tem que estudar, ele tem que ser capacitado para isso. Nós não podemos aceitar a improvisação num processo tão claro como educar. sim. E educar incluindo muito mais. Então, a primeira questão é essa legislação. Terceiro, eu acho que a gente precisa olhar para o mundo, olhar as boas práticas do mundo. Hoje eu tenho uma visão muito interessante sobre isso. Eu tenho uma neta que é múltiplas deficiências. Hum, Ela tem um autismo de nível 3, ela é totalmente cega e é bastante surda, tem uma surdez de mais de 50%. No Brasil, essa minha neta não teve chance, Jamile, mas ela está em Portugal há 6 anos. hum. E aí você vê, em Portugal ela está numa escola comum, mas essa escola comum tem todos os especialistas que ela precisa. É disso que estamos falando. Se nós queremos fazer a inclusão objetivamente dentro de cada escola, essa escola tem que ter todo o suporte necessário para o atendimento educacional especializado. E ainda tem uma coisa que as pessoas confundem. A nossa Constituição, ela diz que o aluno tem que ter educação especializada, atendimento especializado. A palavra é Sim, atendimento especializado. A Constituição, em sim, 88, há 37 anos atrás, já estava garantido isso. Em 2008, se falou de atendimento educacional especializado. Então, sim. o AEE é serviço. O atendimento especializado é princípio. Ele tem que estar em todo o processo de inclusão, seja no AEE ou seja
na sala de aula, na escolarização. Então as pessoas confundem, o próprio Ministério Público diz: "Não, porque Sim, está aqui escrito que tem que ter atendimento especializado". Sim, ele tem que ter atendimento especializado, é lógico. sim, É aquela história, se você for num médico, você vai operar o seu rim com um médico de coração? sim, Claro que não. A especialização, ela é segurança. E sim, nós precisávamos ter estavam dentro das escolas especializadas que foram, tiradas de cena. Então, o primeiro passo é conhecer, o sim, segundo é essa questão da legislação que tem que ser atendida, sim, e o sim. terceiro é esse olhar para o mundo. É dizer, o mundo não existe essa história de que não existe escola, instituições especializadas. Só aqui no Brasil que ficou isso Né? radicalizado. E o pior é que quando a gente tem esse posicionamento político, que para mim é um posicionamento É político, tá? político, é viés. Repetido, 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 acabou incutindo na cabeça das pessoas de que não é legal você levar o seu filho para uma escola especializada, que a melhor coisa que eu posso fazer é empurrar meu filho no ensino regular, mesmo que ele esteja em sofrimento, que chegue a partir de determinado horário e ele entra em sofrimento, ele não consegue continuar, mesmo que que ele seja levado ali para uma complementação ou suplementação no AEE de 30 minutos, que a família está vendo Duas vezes por que 2 semana, vezes de por 30 semana que não minutos. vai contribuir, né? E ainda assim a família, por conta dessa convicção política que foi colocada e repetida, não leva a criança para uma escola Desacreditou. especial. E o pior ainda, professora, o pior ainda, a escola, quando a escola privada, identificando que aquela criança se Precisa. desenvolveria muito melhor numa escola especial, não tem medo de chegar e falar para a família: olha, eu acredito que seu filho se desenvolveria melhor numa escola especial, porque tem medo de responder por discriminação. Onde é que eu estou brigando agora com o apoio desse novo decreto, que é o 12.686, do ano passado? Hum. Ele reforça, ele valida novamente as escolas especializadas, validando o artigo 58, que diz que o aluno tem direito a uma Sim. sala de aula comum, mas ele tem direito, se ele tiver dificuldade na sala de aula comum, a uma classe especial ou uma escola Mas isso especializada. depois do pega para capar que teve, Depois porque de eles uma briga tentaram, muito porque a grande, princípio muito grande. eles tinham enfraquecido, quase que Totalmente, assassinado todas exatamente, as escolas exato. especiais. Bem, Depois mas por que eu estou brigando agora? Brigando inclusive na Câmara com o meu grupo de estudo e nas formações. Que a escola, que nós não vamos discutir com o mundo de que o local melhor para a criança com deficiência é a escola comum. Só que a escola comum tem uma missão, ela escolariza. E aí nós precisamos ter um apoio especializado para o AEE, para superar a barreira. É aí que nós estamos conversando com as APAES para receber no contraturno a criança da escola privada. sim. Percebe? Porque nada impede a lei, já que o Não, público faz assim, a escola pública ele estuda na escola comum num turno e o sim. contraturno na APAE ou no Pestalozzi. A nossa escola privada, ela ficou privada disso, ela ficou impedida de fazer isto. Por quê? Porque eles exigem que seja aprovado pelo conselho, que tenha um convênio com a Secretaria de Educação. Por quê? Porque a lei diz que quem paga a conta é o MEC. Mas quem paga a conta é o MEC da escola Da pública. escola A pública. escola privada, quem paga a conta é o pai, o mantenedor é o pai. Sim, Então, nós temos que arrumar isso. sim. Então, qual é a nossa proposta? A criança permanece na classe comum, na nossa escola privada, no turno. E o contraturno, ele poderá, nós estamos discutindo com a APAE Belém como um ponto de partida, ele poder fazer com um especialista que lá na APAE tem, ajudá-lo a fazer o AEE, Sim. como o governo faz. Até Então, porque na mudou pública tem apenas uma coisa. Quer dizer, antigamente as pessoas tinham medo, como você fala, de indicar, de sequer porque mencionar. soava discriminação, porque Sim, ele não fica na minha escola comum, ele tem que ir para uma escola especial. sim. A visão outra agora, ele fica na escola comum no turno e no contraturno ele vai buscar aquele apoio para a superação da barreira dele, que não é a escolaridade. Isso também é uma coisa que tem que se no final das contas, isso tem que
vir do desenvolvimento de uma questão de consciência. A gente precisa A trabalhar muito a discussão com o consciência. Ministério Público já está Exatamente. Até marcada. porque, sabe um negócio que é uma dor danada do gestor, que trabalha com escola integral? É os pais acabarem utilizando a escola ali como depósito do filho, não leva para as terapias, não está nem aí se ele vai precisar trabalhar barreira de suplementação, complementação, se precisa de fono, se ele Eu precisa tive de uma psicólogo. escola inclusiva por mais de 40 anos e eu sei muito bem do que você está falando. Vai chegar, matricular e vir buscar o menino só no fim do ano para saber o que aconteceu com Porque a ele. gente tem perfis e perfis, a gente tem É, realmente pais que pais são preocupados e maravilhosos. a gente tem pais que, poxa vida, que eu já vi uma vez chegar, né, férias do meio de ano, e aí perguntarem assim: vocês vão fazer colônia de férias? Eu, por acaso, estava na escola. Vocês vão fazer colônia de férias? E a escola disse: esse ano não. Aí ela virou as pessoas: e o que que eu vou fazer com ele em casa? Ô, professora, o que que eu vou fazer com ele em casa? Verdade isso. É. Professora, ah, como a gente constrói? A senhora que tem, na sua experiência diversa, é tanto de ser, né, gestora de escola particular, quanto todos esses caminhos, políticos, de legislação, de cargos, então a sua vivência é realmente múltipla. Como é que a gente consegue construir ali uma cultura dentro dessa escola? Porque a gente falou, realmente tem que construir uma cultura. Mas se eu pensar em 3 passos, assim, 1, 2, 3, como é que eu posso trabalhar essa construção da cultura entre a equipe escolar, entre quem está fazendo aquela instituição Esse de é o ensino? X da questão. No Observe. Primeiro, aquilo que eu brinco do professor de matemática. Primeiro, você tem que saber com o que você está lidando. E dizer o que é inclusão. Então, nós temos que ter um momento, por exemplo, nesse momento, eu estou fazendo um trabalho que eu amo, que é uma escola de Belo Horizonte, que botou toda a equipe dela, quase 100 profissionais, para fazer uma formação. Qual é a legal. proposta dessa escola? Criar a cultura inclusiva na escola dela. Então, a formação é uma formação que fala da legislação, que fala dos princípios, que fala do público, que fala de tudo um Sim. pouco, até treinar como é que faz um estudo de caso, um PAEE e um P. Muito bem. Esse é o primeiro passo. A gente não consegue trabalhar, você não consegue ser uma boa advogada se você não for uma craque em lei. Sim, Você tem que saber do que você está falando. sim. Você tem que se preparar para enfrentar situações do direito que você vai encontrar. Então, o primeiro passo é o conhecimento, é a formação. Essa formação ela é fundamental. O segundo passo é que eu tenho uma cultura e eu começo o que essa cultura faz? Faz com que a escola pense de uma forma harmônica, porque não tenhamos dúvida, se eu tiver um porteiro que for discriminatório, Vai lavar. ele bagunça todo o trabalho da escola. E se tiver alguém na cantina que trate de uma forma diferenciada a pessoa com deficiência, ele bagunça com o nosso propósito. Sim. Então, a cultura ela faz com que a escola desenvolva essa atenção pela diversidade Certo. e a importância de tratar a diferença de uma forma diferente. Você sabe, professora, eu, por exemplo, eu tenho um método chamado método inclusão certa, que ele caminha por todas essas searas. A gente trabalha a documentação, mas faz uma formação com toda a Isso, equipe é escolar, isso, é e não isso é daí. só professores e coordenadores, toda a equipe escolar, porque eu Toda. preciso deixar todo mundo da mesma cor, né? É Eu brinco, uma todo mundo da mesma. narrativa. Eu brinco ali dizendo que tem que deixar todo mundo. E a gente trabalha desde a gente trabalha desde a base ali, É, né? Desde quando aquele aluno liga querendo saber o se passo a tem a passo. vaga, o Passo a passo a passo, para que todo mundo ali caminhe no mesmo Agora, rumo. depois que você tiver uma narrativa que identifique aquela escola com aquele pensamento, por exemplo, eu tive uma escola inclusiva, inclusive premiada, que era o Ipiranga, Sim. reconhecida. Agora, de vez em quando, eu tinha que tirar uma de doido. Eu tinha um professor maravilhoso de matemática, com sucesso de matemática, mas profundamente a dificuldade dele de incluir era assim, crônica. Demitido. Ele tinha que ser demitido. Ele contaminava o grupo, Sim. discutia com a direção, achava que tudo era concessão. Nós não estamos falando, quando falamos de inclusão, não estamos falando de concessão, estamos falando de direitos.
Direito do aluno, ele tem o direito e eu tenho obrigação de atender o direito. Então, essa narrativa ela tem que unir. Depois, Isso é bem, bem forte mesmo, o professora. segundo passo é eu transformar isso em documentos, que nós vamos chamar não mais de cultura, mas de política. Sim, A política inclusiva. sim. Aí eu vou escrever o PPP, um capítulo dentro do PPP, dizendo o que é que a minha escola faz com o aluno de inclusão, qual é a minha Sim. proposta, quais são meus princípios, como é que eu cuido. Tudo vem. Como é que é o meu AE, se eu tiver, se eu vou encaminhar, como é que eu faço, como é que Perfeito. o professor é capacitado, eu tenho que dizer tudo. Tudo, até as terminologias que as pessoas precisam usar. E isso é tão Adequado. sério que as escolas têm que se aperceber disso. A LBI, que é a nossa lei Sim. mais importante, que Sim. é a lei da inclusão, ela, no artigo 27, ela diz que você tem que institucionalizar o seu projeto de inclusão. Sim. As pessoas não prestam muita atenção o que é isso, entendeu, Jamile? Sim. O que significa, no direito, você institucionalizar uma política. Quer dizer, se eu escrever no meu PPP o que eu escrever, aquilo vira meu. Sim. Aquilo é da minha instituição. Sim. E eu vou defender. E aí o pai, ao matricular, ele tem que tomar conhecimento daquela política de inclusão que está no PPP, Sim. aceitar lá na matrícula, lá Sim. no contrato de matrícula, tem que dizer que ele concorda com Sim. os termos da Sim. política de inclusão. E aí nós acabamos com metade dos nossos problemas, porque se nós não dizemos o que somos, alguém vai dizer por nós. Exatamente. Percebe? Eu faço muito isso, professora, na atuação. O que eu pego? Eu venho desde o edital de matrícula dizendo tudo. E aí, depois do edital de matrícula, ele é apresentado para a nossa política de educação inclusiva, que a gente escreve. Aí depois vai para o contrato. O contrato tem um bloco de educação inclusiva. Contrato é fundamental. Agora, com o decreto, já tinha antes, mas agora teve reforço, né? Com o decreto o 2686 do ano passado, a gente dá reforço que tem que ter o AE todinho lá, pormenorizado dentro do PPP. E a outra coisa é... O AE que eu ofereço ou que não ofereço? Não, o AE que eu ofereço. Que eu ofereço. Que eu ofereço. E dizer o que eu encaminho. Eu também posso dizer que algumas áreas de atendimento especializado, a escola não dá conta, ela vai encaminhar para tal lugar, para tal instituição. Está dentro da legislação. Lá, se pode, se você vai encaminhar para determinado lugar, para determinada PAI, para a escola municipal, você tem que dizer tudinho lá que funciona. Tá? Aí eu tenho a cultura, tenho a política e começo, então, as práticas. Aí eu tenho, quer dizer, incluir, o que significa incluir? Quer dizer, não é uma coisa tão simples. Eu tenho que pensar que eu tenho um aluno diferente, eu vou ter que ter ajustes curriculares, ajustes de toda a área, de avaliação, adaptações curriculares, adaptação na avaliação, adaptação nos materiais, adaptação, quer dizer, aí eu vou buscar o conceito de inclusão. Porque o grande problema hoje do país é que é a pseudo-inclusão. A pessoa está confundindo que, por exemplo, pega o censo. O censo diz que a escola pública tem, desses 32 milhões que nós falamos no início, só 2 milhões e pouco é que tem identificado no MEC. E aí eles dizem que 87% está incluído. Gente, não está incluído, está matriculado. A inclusão, se você me permite, ela é um processo. Sim. O que eu considero o pai de aluno tem que começar a olhar isso? Meu filho está incluído? Para eu ver se ele está incluído, quais são os indicadores? Tá. Acesso. Aí, desculpa. Acessibilidade. Não, acesso. Mas acesso a quê? Acesso ao currículo. Primeiro ele tem que chegar na escola, né? Se for preciso de uma cadeira de roda, ele tem que chegar. Aí ele tem que ter acesso ao currículo, acesso a materiais, acesso à metodologia, acesso a pessoa especializada, acesso à tecnologia assistiva. Então, esse acesso. Aí as pessoas acham que acesso é só matrícula. A matrícula não é acesso, ela é a condição do aluno entrar na escola. A acessibilidade é outra coisa. E depois, assim, se eu falo em inclusão, eu estou considerando que meu aluno tem que ter acesso ao currículo. Porque o que está ocorrendo hoje? Ele é matriculado, ele não tem acesso ao currículo, ele vai sendo
progredindo automaticamente junto com a turma, não Sim. aprende a ler, não aprende a escrever, e ele vai e chega no final do ensino fundamental, chega no final do No ensino ensino médio, médio. sem nenhuma escolaridade. E aí eu faço uma pergunta que eu tenho brigado muito. No final, o que é que nós estamos fazendo com esse aluno? Devolvendo ele para casa como? Tá Tem uma brincando de faz de certificação? conta com ele, tá brincando de faz de conta, tá brincando com a vida dele. Faz conta que eu incluo. Porque e aí a gente volta para aquele lugar. Não seria, talvez melhor, este Dar aluno numa escola ter ido especializada? se amparar numa escola especializada? Ou em projetos especiais. Exato, Porque não projetos, classes significa que se especiais. tenha, por exemplo, eu posso trabalhar um aluno com um projeto laboral, ele aprender a fazer alguma coisa que ele possa depois ter um emprego simples que seja, mas ele tenha a cidadania, que ele você percebe a linha? É uma outra linha. A educação ela propõe cidadania, e a cidadania propõe participação, propõe que ele tenha um trabalho e tudo mais. Quer dizer, isso é uma outra É uma conversa. outra conversa bem profunda. Bem Mas eu tenho interessante, uma que é amiga uma briga que eu eu tenho eu uma tenho amiga que é até desenvolvido, advogada, né. inclusive quando ela viu, né, ela viu: "Bem, relacionado à escolarização, meu filho chega até aqui", o filho dela, tem síndrome de Down. E aí ela chega até aqui, então eu vou começar a desenvolver habilidades no meu filho para que permita que ele tenha uma autonomia Autonomia de vida. mínima. E hoje o filho dela trabalha como repositor de Isso, supermercado, é recebe o disso que salário estamos dele, falando. ele é feliz da vida, compra os eletrônicos, ele adora eletrônicos, compra Emília, eletrônicos é e disso que faz estamos tudo o que falando. ele precisa Às vezes, a e ela família tem paz. insiste numa trilha conteudista, numa trilha, curricular, quando esse aluno poderia ser muito feliz, esse jovem poderia ser muito feliz se você tivesse uma trilha específica, de acordo com as condições que ele pode Uma vez eu vi a atender. senhora falando de um projeto de De vida. vida. Esse é o termo. Assisti uma palestra sua que eu achei muito interessante falando sobre um projeto de Projeto vida. de vida. Essa questão, por exemplo, já existem projetos hoje voltados para a educação e aprendizagem ao longo da vida, que olham o aluno pelo potencial dele, percebe? O nosso podcast, né, começou há pouco tempo e tem uma coisa que eu gosto com a questão da educação e a vivência, né, dos convidados, é que, sinceramente, a conversa às vezes fica muito rica para ficar É engessada, verdade, é professora. verdade, é Então a verdade. gente não pode engessar. Agora, eu tinha um ponto para trazer para a Fale. senhora, que era sobre a questão da inclusão mesmo, sobre uns dados que a gente até conversou. Tá. Disse para a senhora que viu uma pesquisa da FEBRABAN, com o IPESP, né, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, que falava sobre bullying, que dizia que 32% dos casos de bullying, eles são direcionados a pessoas negras, seguido por 24% direcionado para LGBT. pessoas LGBT, QIAPN+, e em razão de padrão de beleza, 15% e 8% Padrão de relacionado. beleza, Padrão de 15%, esse beleza me é assusta. 15%, questões estéticas e padrão de beleza mesmo. E 8% relacionado a classes Você sociais. sabe que esse é um tema que a gente pode até marcar um podcast, porque ele é muito interessante. Na minha carreira, voltada mais para a questão, assim, 40 anos de conselho, seja municipal, estadual e depois nacional, Nacional. você escolhe alguns temas que são mais caros, né. E aí Sim. até uma coisa muito interessante, o fato de eu ter sido, diretora de uma escola inclusiva há muito tempo, mesmo que fosse privada, Sim. fui 28 anos conselheira do conselho estadual, lidando com educação indígena, com Sim. educação quilombola e tudo, eu desenvolvi uma certa expertise nessa área. Quando eu cheguei no conselho nacional, tinha ninguém do norte. E aí, a nortista, com essa experiência, terminei sendo a representante da diversidade durante 8 anos. Sim. E é incrível como existem normas muito claras de como você lida com a diversidade. E, às vezes, elas são ignoradas. Você mesmo fez um comentário, nós temos uma resolução maravilhosa do Conselho Nacional que trata do imigrante, que trata Sim. da pessoa que vem de fora, Sim. percebe? Que, inclusive, detalha. Eles me chamavam para fazer palestra para o Brasil todo. Por quê? Porque, na época, eu fazia parte da comissão que criou a resolução. Sim. Logo em seguida, os conselheiros foram trocados, eu fui a única conselheira que fiz a segunda gestão. Então, fiquei só eu respondendo por essa resolução, que não era da minha autoria.
que era Sim, da autoria do professor Ivan Siqueira. E ele trabalhava exatamente como é que você trata um imigrante, sim, que vem, por exemplo, sem documento nenhum e vai para a escola exato. como? E Esta resolução, ela é milimétrica. Ela diz para a ela diz escola passo exatamente o a que fazer, passo ela o que é diz. que tem que fazer. Ela é um Fala, passo a passo. fala que você não pode criar resistência com a questão dos documentos, não pode exigir histórico escolar, que você Não, tem que um monte de efetivar a coisa. matrícula. Ela é muito Ela detalhe desmistifica. Acaba aquela história de validação não sei de quê, que precisa tudo. estar Tem um termo. juramentada, né, que precisa estar Juramento. Isso, apostilada, não isso, precisa acaba estar com tudo nada, aquilo. gente. E aí, você vê só esse exemplo, por exemplo, quando você trata com indígena, tem regras incríveis, até como você avalia, como você corrige uma prova de um povo indígena, como é que você lida com a cultura desse povo indígena, também da a diversidade dos povos negros. Toda essa cultura, vamos chamar assim, da diversidade, ela é uma riqueza que é muito pouco difundida no Brasil. E aí as Hum, pessoas ficam batalhando em cima de uma discriminação de cor, de é, LGBT, é, numa uma coisa superficial, quando há muito mais sobre esse respeito à diversidade, sim. respeito à cultura, É. respeito à identidade. Uma vez eu estava com uma escola particular que eu gosto muito, que tem um posicionamento bem bacana quando encontra as coisas, de fato, trabalha na instituição inteira. E aí eu lembro que estavam fazendo uma demissão de uma professora, eu disse, a gente precisou demitir, a gente só queria confirmar com você se está tudo certo. Falei, o que que aconteceu? Não, a gente tinha um aluno trans e a professora insistia, nós já tínhamos treinado com ela e ela insistia em ficar chamando o aluno pelo nome que não era o social. Poxa, a gente tem Nome de legislação bati para de isso, de né? Já foi treinada, já foi passado. O que que ela está querendo? Né? Além de concordo. além de um processo Eu criminal, o que gostei que da ela está escola. querendo? Né? E aí, não, a gente não tem o que pensar. Falaram, não, doutora, a gente não tem o que pensar. Eu só quero ver se a gente dá aqui uma justa causa ou se a gente dá, Ou que põe né? uma Ou justificativa, a né. gente simplesmente encerra o contrato, paga todos os direitos, aí a gente fez o levantamento lá e a justa causa era plenamente possível, porque a pessoa recebeu todos os treinamentos e ela, né, continuava ali com um comportamento transfóbico, né, ali discriminando a pessoa. É impressionante. E a legislação brasileira ela é muito rica quanto a isso. Mas eu queria resgatar uma fala que nós não terminamos, pode ser? Pode, Quando a gente fala de inclusão, eu disse que a gente fala de acesso. sim, Mas o segundo ponto da inclusão é a participação. Quer dizer, esse aluno, deixam ele quietinho lá no canto, desenhando, ou ele vai para a sala de acolhimento? Quer dizer, se ele não participar junto com a turma, está errado. Nós temos que buscar soluções de participação. Para dizer que está incluído, ele tem que participar. exato. E você vê isso muito. Hoje nós temos no Pará escolas que fazem um esforço genuíno de inclusão, Sim, sim, de orgulhar determinadas sim, escolas que fazem um trabalho lindo. E os pais têm que reconhecer que é um trabalho que não é simples. O terceiro estágio da inclusão vamos dizer, o contraponto da evasão. Por exemplo, se eu ou você, estudarmos num lugar onde a gente não se sentir aceito, não se sentir querido, não tiver sim. espaço para É o tal do participar, pertencimento. Não pertencemos, a gente tá, mas não pertence. ele precisa pertencer, ele precisa ter aquele sentimento da minha escola, do meu professor, do meu colega. Quer dizer, esse pertencimento é que gera a condição desse aluno com serenidade poder aprender. Ele está incluído, ele participa, ele se sente importante dentro daquela escola, e o quarto item, ele tem que aprender, ele tem que sair de um lugar para o outro. Essa história de dizer que o aluno está socializando, está junto com os colegas, a socialização é uma parte da escolaridade, uma parte significativa, mas não pode ser a missão da escola só socializar o aluno, porque a só socialização não torna ele um cidadão. Então, é disso que estamos falando. Quando um pai quiser observar, quando você quiser observar como é a qualidade pedagógica da inclusão, tem que percorrer esses 4 passos. A Perfeito. inclusão é isso. Matrícula não é inclusão. E esse é um mantra que nós temos que brigar para acabar com essa história de que eu deixo o aluno lá, ele não E aprende já por está. osmose, ele não vai É, aprender porque o colega aprende, percebe? sim. Por contaminar o outro, não É. existe isso. E agora, e tudo que a gente tem relacionado à educação inclusiva geral é
passa por esse caminho de verificar ali, né, com aquele aluno as diferentes maneiras dele de aprender, as diferentes maneiras de socializar, É as isso. peculiaridades do aluno. A gente já tem agora essa questão mais individualizada, apesar de ser uma prestação de serviço coletivo, né? Hoje, o próprio decreto, o último decreto da política, que a gente está trabalhando muito, porque assustou boa parte das comunidades educacionais na hora que ela obriga a você produzir documentos. Ah, sim. Esquece, por exemplo, que a escola ela também precisa de segurança jurídica e ela precisa produzir um documento que comprove que ela cumpriu o papel dela, que Sim. ela cumpriu a lei. Então, a escola, às vezes, ela fica se preocupando com o trabalho que dá, entendeu? É verdade, mas não é também uma coisa tão dramática. O estudo de caso é uma coleta de dados. Sim, nada Então, mais. você vai Um coletando levantamento dados, de. até brinco, que às vezes, quando você lê e diz assim, toda a comunidade participa do estudo de caso. Digo, gente, não é todo mundo sentado na mesma mesa, não. São formulários de observação, de Sim. entrevista, de avaliação que as pessoas vão produzindo e alguém vai juntar aquilo e vai sistematizar para dizer quem é aquele aluno. E a partir daí? dali se faz, então, o plano individual dele de trabalho Exato. acadêmico, e, se for o caso, o plano de Paê. paê dele. É. Então, quer dizer, hoje a escola ela tem que sair da zona de conforto. Não pode mais fazer improvisado. Não pode. E tem que buscar de verdade, gente. Isso é uma coisa que eu falo em todo episódio. E tem que buscar as pessoas especializadas, entendeu? Você tem que fazer uma formação continuada que seja Tem. efetivamente uma formação. Não seja aquele, vou encher a pessoa Não. de questões técnicas e ela vai sair sem nenhuma Eu solução. digo que às vezes bati é um ponto. beliscar. Tem Então, uma já palestra chega. ali, uma mesa redonda ali, mas você belisca, mas não aprofunda, não forma, entendeu, Jamila? A outra coisa é que às vezes a pessoa fica ali naquele supérfluo. Quando a gente tem, às vezes, as fiscalizações, eu chego. Tem 54 itens relacionados a documento e o que você faz e deixa de fazer na fiscalização do Ministério Público. Ah, tem esses documentos, e aí às vezes a gente fica vendo até advogados mesmo repetindo as mesmas coisas. E tem esse documento, tá, mas esse documento ele não vai te salvar, tá, gente? Você comprar o kit de documento e colocar, ele não vai te salvar. Porque quando a gente tem a fiscalização, isso é importante vocês saberem, que principalmente quem compra kit de documento. Quando a fiscalização vem, ela precisa visualizar, e eles pedem isso, tá? Eles precisam visualizar onde que as pessoas conversam, onde que aquele profissional do AEE troca informação sobre aquele aluno com o professor regente, onde é que acontecem essas reuniões, né? Quer ver toda a documentação, quer ver como é feito na prática, você precisa ter elementos pedagógicos para comprovar. Fluxo do processo de inclusão. Ele tem um começo, meio e fim. Sim. Na hora que você tem a pré-matrícula do aluno, você já começa a produzir documentos, só que esse documento tem que dialogar com o segundo, com o terceiro. E com a prática. Para você poder, quando for implementar, colocar em prática, você tem que ter segurança. E que uma coisa que a gente tem que bater também, Jamile, o documento tem que produzir evidência. É disso que estamos falando. Sim. A evidência é o resultado do documento. Eu estou fazendo uma observação para quê? Estou observando o aluno buscando que informação. Sim. Então, ao final, o meu relatório daquela observação tem que ter evidência daquilo que eu estou procurando. E isso assegura até a sua autoridade pedagógica, Exato. Porque senão chega uma pessoa de fora, chega um médico de outra expertise, chega os profissionais da saúde de fora e eles vão querer te empurrar um PEI pronto lá, dizendo que você não está fazendo ou deixando de fazer e você não tem nem elementos para contrapor dentro da sua expertise que você deveria ter. A cultura inclusiva, ela não tem que permear só a escola. Sim. A cultura inclusiva tem que permear o seu ouvinte. Sim. Tem que permear a sociedade como um todo. Até para que a sociedade saiba o que ela pode cobrar da escola, o que ela pode colaborar, porque a família é fundamental no processo de inclusão. A família, ela informa, ela valida, Sim. ela percebe com mais clareza a evolução do aluno, ela tem que ser parte desse processo. Sim. Então, a família está ali. E essa família não pode só cobrar da escola, ela tem que oferecer algo, ela tem que também participar do processo. Eu costumo dizer que a família tem que vir, gente, por amor ou pela dor. Porque, assim,
precisa disso para o aluno, todos nós sabemos. Só que a família, se ela não vier por amor, a gente precisa notificar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, pela negligência que a família estiver E não tendo. só isso, Dona Jamile, eu posso ser meio perversa nisso, mas eu digo assim: tu faz uma entrevista com o pai, e aí o que acontece? Quer dizer, ele assume um compromisso contigo de fazer um atendimento do aluno, de encaminhar tal coisa. Escreva aqui e assine, pai. Sim, claro. Escreva e assine. Qual é o prazo? 30 dias. Daqui a 30 dias, o WhatsApp, o e-mail, o que for cobrando. Quer dizer, tem que haver uma reciprocidade, tem que Sim. haver um compartilhamento, As atas uma são documentos. corresponsabilidade. As Tá atas, certo? elas são É. documentos onde você pode firmar acordos combinados e eles são válidos, tá? Termos de compromisso que tem que ser feitos exato. efetivamente. Então, simples não é, mas eu acho que a escola hoje ela pode profissionalizar Sim, a sua proposta de inclusão, sim, cuidando de todos esses detalhes, um bom planejamento, né? sim. A gente brinca igual a Alice, né? Se eu não sei para onde vou, Qualquer qualquer lugar caminho serve. né? Então, a inclusão ela precisa ser bem planejada para que ela tenha frutos efetivos e que a gente não possa ficar zanzando como a Alice atrás de um objetivo para atingir. Eu estou à disposição. Jamile, estou na associação comercial hoje, faço consultoria para as escolas e para famílias também. Quando as famílias querem alguma orientação, eu também faço ouvidoria e conversa, porque às vezes a experiência de escola pode mostrar outros caminhos. Sim. E o pior caminho que tem é a família e a escola não se aliarem. Pior Perfeito. caminho. O caminho é sempre buscar uma negociação, um consenso, mesmo que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, e a escola também. Então, estamos à disposição, contem com a gente. E, professora, existe algum e-mail ou contato telefônico que a gente vai colocar aqui Eu no posso nosso... disponibilizar o meu, Pode meu pode dar WhatsApp aqui mesmo, certo. que ele é múltiplo. Vamos Porque lá. eu confesso uma coisa, eu sou um pouco perdida, eu não posso ter muitos WhatsApps, muitos. Não, mas Eu é um que sou, funcione. eu quero aquele que está bem na minha frente, porque aí esse tenho certeza que eu vou responder, mesmo que eu não responda exatamente naquele dia, mas tenho certeza que eu vou responder a mensagem. Então, E pronto. estou à disposição. Então, Esse tema ele é um tema que ele está só começando no país. Nós não temos nem 100 anos de inclusão no país, não, então precisamos realmente trabalhar muito. certo. Muito obrigada, professora. Eu que Foi agradeço. maravilhoso estar Jamile. aqui com a senhora. Eu sou muito grata pela sua presença. A senhora é uma figura que eu Que falo acompanho, demais. que eu acompanho há bastante tempo. E sempre foi uma inspiração mesmo no Eu que ramo agradeço educacional. esse conceito. Lembro de estar ingressando ali na área, procurando suas palestras, seus eventos para lhe assistir. E Muito continuamos. obrigada. Teremos um encontro muito importante que eu quero que você participe em dezembro, que é a Paranegócio. Vamos fazer um encontro de educadores lá. E nesse encontro é importante a presença também de toda essa equipe que hoje a escola precisa de uma segurança jurídica, ela Sim. precisa de você, dos advogados de um modo geral, que aprendam e compreendam a legislação. Porque esse é o Educacional, problema. A porque é muito legislação específico. educacional ela é complexa e específica. E Então, tem várias camadas, né? A gente vai ter as legislações federais, estaduais, os Isso. tratados internacionais, as resoluções, os pareceres, e as pessoas precisam saber até a Uma hierarquia quer brigar com a das outra. normas e como é que funciona tudo. Eu amo essa advocacia educacional, eu me encontrei ali e vou É a área que eu amo também. até enquanto Deus permitir. Obrigada, professora. Obrigada. Eu que Obrigada para agradeço. você que esteve até aqui conosco. Esse é mais um episódio do Escolados Podcast. Aperta no sininho para sempre você receber os novos episódios assim que eles estiverem no ar. E mais do que isso, compartilhe com gestores que precisam dessa conversa. Esse é o primeiro e é o melhor podcast jurídico educacional que nós temos. E sugira temas nos comentários, que é muito importante que nós mantenhamos esse diálogo, ok? Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.